Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Quarta-feira hoje, né? Semaninha curta. Hoje praticamente é uma sexta-feira, né? Apesar que nossos dias estão tão tranquilos dentro de casa, né? Tranquilos entre aspas, né? Porque sempre tem uma coisinha ou outra pra fazer, né? Pessoal, é o seguinte, deixa eu passar um recadinho pra vocês, que eu não vou estender muito o vídeo, tá? Porque nós estamos fazendo um online diariamente, estamos tentando, pelo menos, né? Mas devagarzinho as coisas vão dando tudo certo, tá bom? Prestem atenção. Eu vou corrigir agora a lição de casa de história, tá? Lembra que no online eu falei que a lição de casa de história estaria aqui nesse vídeo de hoje? Eu vou corrigir a lição de casa 2 de história, que tá falando exatamente do cavalo de Troia, da guerra de Troia, né? E outra coisa, aí eu vou corrigir a lição de casa de história que foi de ontem, que vocês fizeram, e nós vamos fazer geografia algumas questões, e eu vou deixar para vocês fazerem, gente, vocês vão estar em casa quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, tá? A lição de casa 2 de geografia e a produção de texto número 2, tudo bem? Nós vamos falar de geografia hoje. Deixa eu só falar uma coisa para vocês. Pessoal, o que eu ia falar mais? Livros de literatura, tá? Nós temos nossos livros de literatura, né? Eu vou começar a fazer a cobrança. Lembrando que nós fizemos uma avaliação só, não deu tempo, né? Nós fizemos só do palavras, palavrinhas e palavrões. E tem as árvores do Quênia e tem os pestes. Vão lendo, porque eu vou mandar atividades para vocês fazerem em casa sobre isso. Tudo bem? Quem já leu Plantando as Árvores do Quênia, beleza pura. Na semana lá do dia 15 eu vou mandar atividade, depois eu vou mandar dos pestes. Tudo bem? Aí nas férias de julho, vocês vão fazer mais outra atividade de leitura. Deixa eu falar uma coisa. Leitura, gente, ela é primordial na vida do ser humano. Não é da vida da criança. É do ser humano. Não pode ficar sem ler. Falava isso pra vocês na sala de aula. Todos os vídeos eu sempre falo. Leiam. Leiam o quê? Leiam qualquer coisa. Jornal, revista, livrinho do Avon, coisinha de mercado. Abre um blog e leia. Porque hoje nós estamos cada vez mais no mundo da internet, que as coisas é tudo no áudio e você não lê. E nós precisamos ler. Tá bom pra aprender a escrever. Certo? Beleza? Então, leiam os pestes, tá? Eu sei que Plantando as Árvores do Quênia vocês já leram, minha blusa tá amarrotada, olha só, mas tudo bem, vamos lá. E vai lendo os pestes. Vamos começar, gente? Bora lá. Pegue lá a lição de casa 2 de história, que eu vou corrigir agora, depois eu vou vir para a atividade que nós vamos fazer de geografia. Escrevam lá corrigido, na lição de casa 2 de história, ó. Lição de casa 2 de história, escrevam lá corrigido. Você realizou, vamos falar um pouquinho do processo de mumificação, que a atividade fala sobre isso. Então, vamos numerar como que era o processo que eles faziam. Nós já falamos bastante sobre isso nas aulas de história, já coloquei vídeo para vocês já fizeram atividade, já fizeram pesquisa. Então, a ordem ficou assim, ó. 3, 1, 2, 4, 5. Beleza? Vou repetir. A ordem é 3, 1, 2, 4, 5. É a ordem para fazer o processo de mumificação. Fechou? Vamos lá. Você já ouviu falar sobre a Guerra de Troia? Mito, tá? Vamos lá. Essa guerra durou aproximadamente 10 anos e aconteceu em 1300 a 1200 a.C. Os gregos e troianos entraram em uma guerra por causa do rapto da princesa Helena de Troia, esposa do lendário de Menedal, por Paris, filho do rei Priamo de Troia. Enquanto isso, quando o príncipe troiano foi a Esparta, em missão diplomática, apaixonou-se por Helena. O rapto deixou Menelau enfurecido. Em retaliação, organizou um poderoso exército para atacar as guerras dos troianos, usando o mar Egeu como rota, e enviou mais de 1000 navios para leia a versão sobre Troia. Tá falando na página 171 o que foi a Guerra de Troia, e depois vocês fizeram um vaso com a pintura que vocês mandaram foto antes que eu vi. Gente, tem criança que me mandou atividade. Tem uns serzinhos aí que me mandam atividade no outro dia, ó, tô de olho, viu? Sabe de quem que eu tô falando, né? Vamos lá então, pessoal, certo? Lição de casa 2, corrigido de história, que eu fiz ontem, eu falei no vídeo pra vocês que eu ia corrigir hoje. Caderno de geografia, data 10 de junho, quarta-feira. Pega lá a apostila de geografia na página 197. O que nós vamos falar? Nós vamos falar, gente, do crescimento da população. Presta atenção que eu vou dar uma explicaçãozinha pra vocês, depois a gente vai entrar no online e eu vou voltar a falar, tudo bem? O Brasil é um país miscigenado.
miscigenado. O que é um país miscigenado? Existem várias raças, várias culturas, tá? Por quê? Porque foi um país que veio gente de tudo quanto é lado. Além de vir gente de tudo quanto é lado, né? Holandeses, africanos, franceses, italiano, índio já tinha aqui, japoneses, chineses, veio gente e essas pessoas ficaram no Brasil para colonizar, se reproduziram e foi dando a miscigenação. Por isso que o Brasil existe tanta gente diferente. Por isso que eles falam que o racismo aqui no Brasil é muito absurdo. Por quê? Porque existe muita gente diferente. Existe gente de todas as raças. E eu volto a dizer, ninguém é diferente de ninguém. Tudo bem? Ninguém é diferente de ninguém. Todo mundo tem direito igual, todo mundo é ser humano. Todos nós temos que respeitar o próximo, independente de onde ele veio, que raça que ele é, que cor que ele é, se ele é gordo, se ele é baixo, se ele é baixo. Todo mundo é ser humano. E a nossa obrigação como cidadão é respeitar o próximo, tá? Muito bem. Existe um órgão que chama IBGE, que nós vimos na aula passada. O que o IBGE faz? Ele coleta dados, tá? Da cidade, manda para a prefeitura manda para o estado manda para o governador manda para a União. Nesse IBGE, eles conseguem fazer a divisão da população, a estrutura da população. Professora, para que eles fazem isso? Eles fazem isso, gente, justamente para poder ter a divisão da verba pública, tá? Para eles poderem, como que eles vão conseguir dividir o dinheiro que o Brasil arrecada. Da onde que o Brasil arrecada? O Brasil arrecada o dinheiro da economia. Onde que está a economia? Trabalhando e gastando, trabalhando e gastando, trabalhando e gastando. Entendeu? O trabalhador, o adulto, trabalha para gastar. Aquele que está recebendo o dinheiro dele também está gastando. E é um círculo, isso vai girando. Isso gera o quê? A economia do Brasil. Isso gera a economia. Isso faz com que todos ganhem, com que todos gastem. E isso vai gerando a economia. Uns mais, outros menos. Por quê? Porque nós somos um país com diferentes classes sociais. Isso é desde a época da monarquia, tá, gente? Temos, sim, pessoas com mais e pessoas com menos. Tá? Certo? Isso no nosso país é normal, isso acontece sempre. Só que o que vale é a população estar sempre trabalhando. A população trabalhando, o dinheiro vai girando. Então o IBGE coleta todos esses dados para poder fazer a distribuição do dinheiro público. Por quê? Porque nós arrecadamos impostos. Com esses impostos, imposto, né? É um dinheiro que é posto pelo governo para nós trabalhadores pagarmos. É descontado do salário do trabalhador esse imposto. Isso gera uma renda para a União, para o Brasil. Aí eles distribuem, cada um para o seu lugar. Tem cidade que precisa de mais educação, tem cidade que precisa de mais saúde, tem pessoas que precisam de mais alimentação. Eles vão distribuindo esse dinheiro para o Brasil poder funcionar. Não distribui muito bem, não, essa que é a verdade, né? Nosso país é complicado com relação a isso, né? Existem pessoas muito boas que fazem isso de uma perfeição plena, mas existe muita gente que está lá só para roubar. Essa é a realidade do nosso país. Mas não temos que nos apegarmos a isso. Temos que ter a certeza de que o mundo vai melhorar, principalmente o Brasil, porque isso não é só no Brasil não, tá? Isso é no mundo. Vamos ter a certeza de que as próximas gerações virão com um pensamento diferente. E vai fazer com que a nossa população seja abastecida com o nosso próprio dinheiro. Porque esse dinheiro que gira é nosso. É meu, é seu, é do seu pai, do seu avô, do seu vizinho, da sua tia. É o nosso dinheiro que está girando. É nós que estamos trabalhando. Hoje vocês não trabalham, mas vocês serão futuro trabalhadores. Pai e mãe de vocês trabalham, eles giram esse dinheiro, eles pagam o imposto. Eles também fazem parte dessa união. Eles também fazem parte da distribuição. Certo? Beleza? Então o que nós vamos falar na aula de geografia agora? Estrutura da população. Como que o IBGE divide tudo isso? Ele divide por sexo, macho e fêmea, tanto de homem ou tanto de mulher que existe. Divisão por idade, crianças, adultos e idosos. Por quê, gente? Porque criança e idosos não conta, porque eles não trabalham, então eles não giram a economia. Quem gira a economia é os adultos que giram a economia. E a população, trabalhadores dos setores de atividade. Por quê? Porque existe aquela pessoa que trabalha no trabalho formal e no trabalho informal, que eu vou explicar para vocês qual que é a diferença de um e de outro. Tudo bem? E o PEA, que é? População economicamente ativa. O que é a população economicamente ativa? São as pessoas que trabalham. Nós vamos ver o valor. Tudo isso o IBGE faz, ele divide tudo.
Ele sabe exatamente, se você procurar na internet gráficos, aqui na apostila tem também, nós vamos saber exatamente em números, tá? Quanto que tem de homem, quanto tem de mulher, por idade, em números. Eles sabem também, nós falamos na aula passada, a taxa de mortalidade e a taxa de natalidade. Quantas pessoas morrem e quantas pessoas nascem, né? Por quê, gente? Porque do mesmo jeito que morre, tem que nascer. Por quê? Para poder ter população. Se começar a morrer muita gente, nascer pouco, como é que faz? Vai acabar com a população. E se começar a nascer muito e morrer pouco, só que com o uso da medicina, eles prolongaram, né? As pessoas antes morriam com 60 anos, hoje morrem com 90. Que a medicina ajuda. Existe remédios, existe exames, existe bastante tecnologia e bastante da área da medicina que prolongue a vida adulta. Isso é bom. E também reduz a taxa de mortalidade. Crianças que antigamente morriam com doenças simples, hoje não morrem mais. É isso que gera, tá? Por outro lado, a mulher, como foi para o mercado de trabalho, ela reduziu a sua fertilidade. A mulher deixou de ter 12 filhos, 10 filhos como era antigamente. Máximo 1 ou 2. Justamente pela economia, pelo medo da economia na criação dessas crianças. Beleza? Fechou? Vamos lá? Vamos ler a apostila e fazer as atividades? Vou deixar para vocês fazerem 3, eu vou fazer só 2 com vocês, tá? Vamos lá então, ó. Nós paramos aqui. 197, pega lá. Estrutura da população, ó, 197. Pega lá comigo, vamos lá. Outro dado importante é a queda de... Estrutura da população. Esse aqui tá falando da mortalidade, tô falando de cima. Estrutura da população. Coloca a data no cantinho aí, tá? 10/6. Sim, ó. Agora eu fiz aqui, ó, tá vendo? Ó. Põe a data assim, eu ponho aqui no cantinho, tá? É que eu separei aqui, ó. Porque isso aqui eu já dei na aula passada, tá? Põe a data aí pra nós se localizarmos, né, gente? A gente saber onde a gente tá, né? Vamos lá. Os questionários realizados pelo Censo é o IBGE que faz o censo. Professora, como assim o censo? O censo é pessoas que vão na sua casa e falam: quantas pessoas moram aqui? 4, anota. Quantas pessoas moram aqui? 5, anota. E aí eles juntam tudo, levam para a prefeitura manda para o estado, o estado manda para o governo. E aí eles têm noção de quantas pessoas tem. Por isso que a gente sabe que Potirendaba tem 17 mil habitantes, 16. Tá por aí, né? Por que a gente sabe isso? Porque tem a contagem, tá? A contagem também... Tem a contagem também do tanto de gente que morre, do tanto de pessoa que nasce. Tem essa contagem. Tudo certinho, tá? Esse órgão que vai dizer IBGE. Tudo bem? Vamos lá. Levantamento da contagem populacional, mas também como se distribuiu. De acordo com os critérios por sexo, idade, cor, renda familiar e setor de trabalho. É isso aqui, ó, que nós vamos falar. Certo? Esses dados permitem uma análise geral da estrutura. Vamos começar. Divisão por sexo. Grifa. É o primeiro aqui. O que é divisão por sexo? Em 2010, o censo, gente, ele é feito de 10 em 10 anos. Então, esse censo foi feito em 2010. Os dados que nós temos hoje é do censo de 2010. Porém, esse ano, agora 2020, tem que fazer o censo. Não sei se vocês vão fazer, né, Jéssica? Essa pandemia toda, a gente não tá fazendo nada, né? Talvez faça o ano que vem. Mas ele é feito de 10 em 10 anos, tudo bem? Então, lá no censo de 2010, que é os dados que nós temos, apontou uma porcentagem de 51% mulher e 49% homem. Ou seja, a cada 100 pessoas no país, 51 são mulheres, 49. Como que eles demonstram isso? No gráfico. Tudo é gráfico, tá? Tudo é gráfico. Eles utilizam o gráfico, porque o gráfico, você olha, você consegue ter noção. Então, ó, a parte verde são os homens e a parte laranja são as mulheres. Essa é a divisão por sexo. Então, é bem equilibrado, né? Não é assim, por exemplo, tem 30% mulheres e 70% homens. Não. É bem equilibrado. Nasce tanto mulher e nasce tanto homem. Tá equilibrada a população. Beleza, vamos ver agora o próximo censo como é que vai ser, tá? Na outra página, 198, vira lá, vamos lá. Não por acaso, se desenvolveram vários programas de atendimento específico à mulher na área da saúde, informação sobre vacinação, doenças, assim como na área social, especificamente segurança. Gente, cada vez mais vão tendo programas de proteção à mulher. Por quê? Porque a mulher foi para o mercado de trabalho, a mulher foi para a luta. A mulher antigamente ela ficava em casa e só criava, vamos dizer assim. Hoje não, hoje a mulher ela vai para o mercado de trabalho. Hoje pouquíssimas mulheres não trabalham. A maioria das mulheres ou ajuda os seus esposos, ou ajuda os seus pais, ou tem alguma renda informal dentro de casa,
O que é renda informal? Ela faz bolo, ela faz laço, ela faz biscoitinho, ela faz máscara, ela costura, ela faz trabalho informal. Aquele trabalho que não tem local específico com carteira de trabalho assinada, que no caso esse é o formal, tá? Nós vamos chegar lá. Continuando. Divisão por idade. Como que eles dividem por idade? Grife, divisão por idade. Outro dado importante é a composição da população contra as faixas de idade. Neste gráfico mostra, olha lá, gente, ó. No nosso país, 11% é idoso, 56% adultos e 33% jovens. Esses jovens incluem as crianças também. Se você ver bem, a nossa população de idoso é pequena. A população de idoso e a população de jovens não trabalham, certo? Os jovens só estudam. E os idosos já fizeram a sua parte, já fizeram a sua colaboração. Os 56% que é a população economicamente ativa. É esse pessoal que trabalha e gasta, entendeu? Pode ver que eles são os maiores, tá? Os jovens representam uma riqueza potencial, pois os investimentos de saúde e educação são processos decisivos na vida dele. No entretanto, devido à desigualdade de renda, isso não é garantido para todos. O que acontece, gente? Os jovens, eles são o nosso futuro, vocês. É o nosso futuro. Vocês serão as nossas gerações. Infelizmente, devido à desigualdade social, alguns conseguem, outros não. Por quê? Porque nós temos desigualdade. Alguns conseguem ter chances melhores de emprego, de estudo, outros não, tá? Mas os jovens é o que é o futuro da nossa nação. É necessário ter um investimento nos jovens, tanto na saúde, como no setor social, como no setor cultural, entendeu? Familiar, por causa do psicológico. É necessário ter esse investimento com os jovens para futuramente eles colaborarem de uma maneira boa para o nosso país. Porém, a nossa desigualdade não fica tão bom assim, entendeu? São poucos jovens que conseguem alcançar, infelizmente, tá? Vamos lá, gente? Vira lá, continuando. A situação de pobreza e miséria familiar, por exemplo, que eu acabei de falar, são um dos principais fatores que promovem a exploração do trabalho infantil. Ou seja, crianças têm que trabalhar para ajudar nas famílias. No entanto, essa prática contribuiu para a evasão escolar, comprometendo assim a evolução profissional dessas crianças. Antigamente, gente, a coisa mais normal que tinha era a criança trabalhar. Normal. A criança ia para a roça, ia para a fábrica de costura, ia ajudar o pai na oficina, era coisa. Hoje é proibido o trabalho menor. Não pode, não pode. Por quê? Porque essa criança ela tem que estar onde? Na escola. Para isso foi aberto vários espaços para jovens. Uns funcionam, outros não funcionam, né? Então eles colocaram atividades para essas crianças não ficarem na rua. Porque se não vai para o trabalho com o pai e a mãe, fica onde? Rua. Então, para não ficar na rua, eles colocaram bastante movimentos escolares voltados para o infanto juvenil. Por exemplo, aqui nós temos o Recanto Feliz, né? O Recanto Feliz abriga as crianças que os pais estão trabalhando. Eles ficam ali durante a sua troca de fase escolar. Quem estuda de manhã vai à tarde, quem estuda à tarde vai de manhã, justamente para não ter que ficar na rua. E lá eles têm atividades, tá? Por quê? Porque havia uma exploração de trabalho infantil muito grande. Por quê? Porque a criança ela tinha que trabalhar também para poder ajudar na manutenção da casa, tá? Hoje isso é uma prática proibida, não pode, de jeito nenhum, tá? Isso é crime. Vamos lá. Hoje, em que a taxa da população ativa é maior, ó, população economicamente ativa, quem que é? Os adultos, ela é maior, tá? A prioridade de investimento e na geração de empregos. Por outro lado, há muitas carências da população adulta, pouco qualificada, com salários baixos, tentando sobreviver de subempregos. Gente, é aquilo que eu falei. O que acontece? A população ativa são os adultos, tá? Os adultos são a população ativa. Só que eles têm poucas oportunidades, porque o desemprego no nosso país é absurdo, tá? Então, o que eles fazem? Eles fazem um subemprego, que é o trabalho informal. Então, mesmo que eles tenham um trabalho fixo, que é o formal, eles fazem alguma coisa informal. Por exemplo,
Eu sou professora, eu trabalho formal, eu trabalho em 2 escolas, eu trabalho no Colégio Objetivo e trabalho no João Casel, todo mundo sabe disso. O meu trabalho é formal. Porém, eu poderia fazer um trabalho informal para ajudar a minha renda. Eu poderia fazer bolo para vender, eu poderia fazer unha aos sábados, eu poderia pintar cabelo das pessoas na minha casa aos sábados, eu poderia fazer brigadeiro para vender, eu poderia fazer crochê. Isso é um trabalho informal, tá? Ajudaria na minha renda. Muita gente faz isso, muita, tá? A maioria das pessoas fazem isso, porque só o trabalho formal não é suficiente para manter a família, tá? Certo? Vamos lá, vamos falar dos idosos agora. Os idosos, por sua vez, vêm crescendo no país, aquilo que eu falei, a medicina ajuda, então eles vão crescendo. Pelos cuidados de saúde, com excesso a uma pequena parcela que enfrenta dificuldades do dia a dia, que são os mais carentes, tá? Que fica na dependência dos familiares. Existem aqueles idosos que não conseguiram fazer o seu caixa, não conseguiram a vida inteira lutar pela dificuldade financeira, que hoje são protegidos pelas suas famílias, tá? Porém, os idosos estão prolongando mais a sua vida, justamente pela ajuda da medicina, os cuidados da saúde. Vamos lá? Vamos passar para a população, trabalhadores e os setores de atividade. Agora a gente entra aqui, ó, isso aqui que eu já expliquei. Vamos lá. A maioria da população adulta, como você já viu, está voltada para o mercado de trabalho. Já falei sobre isso, certo? É chamado população economicamente ativa. Grifa. Quem que é esse aqui? Os adultos. São os adultos que geram a economia, tá? São os adultos que economia, dessa impressão de que é economia de dinheiro, né? De estar economizando. Não, economia quer dizer abundância, tá, gente? Economia, tá rodando dinheiro, o dinheiro tá rodando, vai. Eu recebo, eu gasto, quem recebeu meu dinheiro gasta, e assim vai. O mercado gira, o mercado de trabalho, dinheiro do país gira, tá? Vamos lá, vira lá, na página 200. Observe o gráfico, olha o gráfico, gente. Como que era em 1950 e como que foi em 2010, quando foi feito o último censo. Olha o gráfico. Olha como que diminuiu, certo? Olha lá, ó, os de homem e mulher. Olha como que a mulher foi para o mercado de trabalho. Vocês estão vendo no gráfico? Olha aí, ó. Lá em 1950, 13% só de mulher trabalhava. Elas não trabalhavam, gente, elas não saíam de casa. Por isso que tinham muitos filhos, porque elas ficavam em casa. Então não tinha tempo para cuidar das crianças. Em 2010, olha lá, 48% das mulheres foi tudo pro mercado de trabalho, elas foram tudo trabalhar. Então, automaticamente elas diminuíram. Então, tem 1, 2 filhos no máximo. É raro ter 3 filhos. É muito raro, muito raro. Na geração de vocês. Ainda na minha geração, sim. A minha mãe ainda tem amigas que tiveram 4 ou 5 filhos. Mas na geração de vocês, 3 é o máximo. Não tem mais que isso. Muito difícil, tá? Pode perceber. Certo? Vamos lá. Os dados coletados nesse gráfico se refere tanto os informal como os formal. Grifem, gente, mercado formal, amparados pelo direito trabalhista. Grife. E lá embaixo, economia informal, que é o subemprego. Trabalho sem registro, ó. Tá? O formal e o informal. Pode grifar esse parágrafo inteiro, aquilo que eu já expliquei. Trabalho formal. O que é o trabalho formal? Você é registrado. Registrado aonde? Professor, de uma carteira de trabalho. Todo trabalhador tem uma carteira de trabalho única, cada um tem a sua, claro, eu digo única que é igual no Brasil inteiro. Quando você entra para trabalhar, o seu empregador, o dono da empresa, ele te registra, ele te dá uma garantia de emprego, você está garantido naquela instituição de trabalho. Claro, se você não cometer nenhum ato inapropriado, se você cometer algum ato inapropriado, o patrão vai te mandar embora. Mas você está assegurado naquela empresa como trabalhador. Você está assegurado mensalmente com dinheiro, tá? O que faz? É o formal. O informal é aquele que faz o bolo para vender. Por exemplo, se eu fizer bolo hoje, tiver a sorte de vender todos os bolos, beleza. Se eu não tiver a sorte de vender todos os bolos, eu perdi o dinheiro. Entendeu? Esse é o trabalho informal. A maioria das pessoas, eles trabalham com os dois juntos, tá? Tanto homem como mulher. Mesma coisa, que a mulher foi pro trabalho também. Certo, gente? Vamos lá, embaixo. A construção civil hoje é uma indústria que emprega muitas pessoas. Construção civil é construção, que faz aqueles monumentos, prédios, o negócio de petróleo lá, como é que chama no mar? Sabe, né? Contribui para a recuperação da economia, a contratação de variados tipos de cargo.
tanto de alta captação, como arquiteto, paisagista, engenheiro, como de baixa captação, pedreiro, eletricista, pintor. Captação não quer dizer que é mais boa e mais inteligente, nada disso. É que captação quer dizer que a pessoa tem um diploma, né? Um arquiteto, se ele tem um diploma, ele vai desenvolver um tipo de projeto. O pintor não tem um diploma, porém ele sabe pintar, não é verdade? O pedreiro não tem diploma, mas ele sabe construir, né? E o civil, o engenheiro civil, ele sabe montar toda a arquitetura, toda a engenharia de determinada construção. Tudo bem? Então, eles classificam como alta capacidade, baixa capacidade. Não quer dizer que as pessoas são boas, tá, gente? Cada um sabe aquilo dentro daquilo que sabe. Tudo bem? Tá? Vamos lá, gente. Virou. Página 201. Olha lá que eu tava falando do trabalho informal. A falta de emprego formais, aquele que o patrão vai lá e te emprega, o que acontece? As pessoas procuram uma outra forma de sobreviver, que é o trabalho informal. Só que é o seguinte, gente, esse trabalho informal não paga imposto, entendeu? Por isso que às vezes a gente vê na televisão, que eu acho uma baita de uma sacanagem, mas infelizmente é o nosso Brasil, às vezes tem uma mulher ali na esquina vendendo goiaba. Chega a fiscalização e manda ela embora. Por quê? Porque além dela estar usando um espaço público, ela não paga imposto, então não pode ficar ali. Sacanagem, né? Porque às vezes ela tá ali porque precisa, não tá ali no sol vendendo goiaba porque quer. Mas não é um trabalho formal. O trabalho formal gera imposto pro governo, O informal, não. Entendeu? Por isso que há uma concentração de proibição no trabalho informal. Só que eles não conseguem controlar, né? Por quê? Porque as pessoas precisam fazer alguma coisa para poder se manter. Então eles fazem do mesmo jeito. Só que a fiscalização fica em cima, tá? Como vimos, o trabalho dessas pessoas promove um desenvolvimento econômico. Claro, tá? Olha como que é feita a distribuição. Eles fizeram um gráfico bem coloridinho aí, ó. E aí eles colocaram como que é dividida a porcentagem das pessoas que são economicamente ativas. Quer dizer, as pessoas que trabalham. Isso daqui é um dado que foi coletado em 2012, tá? Então não foi em 2010, em 2012 eles coletaram esse. Existe um salário no país que é o salário mínimo, acho que é R$ 1.013, se não me engano. Acho que é esse que é o valor que está do salário mínimo. É um salário mínimo, gente, que eles colocam como base padrão, muito baixo, porque ninguém vive com esse salário. Tá? Nem idoso, nem jovem, nem criança, ninguém vive com esse salário. Tem que procurar o trabalho informal, não tem jeito, para quem vive de um salário mínimo. Então eles fizeram esse gráfico bonitinho, coloridinho aqui, ó, justamente para estar mostrando como que tá? 10% ganha de 3 a 5 salários, como que tá dividido. Professora, como que eles sabem disso? Sabe por causa do trabalho formal, a carteira registrada, o informal não sabe. O informal não sabe, porque o informal não tem taxa para o governo, então eles não têm como controlar. Aqui eles estão fazendo em cima do trabalho formal, o formal é registrado, tá? A Aline trabalha no Objetivo e ganha tanto, lá o governo sabe disso. A Aline trabalha no Casel e ganha tanto, o governo sabe disso. Mas se eu fizer unha na minha casa, o governo não vai saber. Tô dando um exemplo, tá, gente? Eu não faço unha, não sei fazer unha. Não tenho nem noção de como faz unha. Ó a minha unha que veio, ó. Vou fazendo quando dá, né? Quando dá tempo. Certo, meus amores? Então, terminamos. Diálogo com o texto. Vamos fazer a pergunta 1, que é a ABC, e vou deixar o restante para vocês fazerem. Tudo bem? E a lição de casa 2 é produção de texto número 2, ó. 2. No caderno de produção de texto. Claro, quem está sem o caderno de produção de texto, tem caderno aqui ainda que não vem buscar. Faça no caderno de português, não tem problema. Depois faz o caderno de produção. O importante é fazer, tá? Depois, semana que vem, que tem que pegar a atividade, pega o caderno. Sem pressa, sem estresse, sem loucura, tudo certo, tá? Vamos lá, primeira pergunta. Observe as imagens abaixo e relacione-as com as informações. Pessoal, olha essas imagens. A primeira, um regaço de lixo, pra tudo quanto é lado, né? As pessoas não respeitam. Outro, poluição. Outro, o que é esse outro aqui? Cidade, a fumaça deixa a cidade escura e o outro as enchentes, né? Vamos lá. Como você descreveria a população que mora em cidades que tem isso? Por que, gente, que acontece isso? Por quê? Sabe por quê? Escrevam aí. Com o crescimento populacional,
com o crescimento populacional, cada vez mais está tendo problemas com o ambiente, desfavorecendo a população. Cada vez mais cresce a população, cada vez mais vai abrindo indústria, vai abrindo mercado, as pessoas não respeitam o local do lixo, é muito lixo, é muita fumaça, é muita poluição, jogou lixo, entupiu o bueiro, enchente, é isso que acontece, tá? Vira lá, 203. Quais problemas dos centros urbanos, em sua maioria, enfrentam? Por quê? Por que acontece isso, gente? Não vamos falar o porquê correto, vamos dar uma, né? Porque, gente, tem problema de infraestrutura, tem problemas de saneamento básico, tem problemas com poluição e problemas na política, tá? Ok? A pelotinha. Quando o entorno do lugar que você mora, é possível identificar algum descaso? Onde você mora? Onde nós moramos? Tem alguma coisa dessa? Gente, a gente não tem muita poluição aqui porque a gente tem muita área verde, né? A gente tem muita área verde, então não tem muita poluição. A gente não tem problema com lixo, enchente, assim, né? As pessoas em Poço de Caldas têm uma certa educação, alguns têm. Mas quando chove, a gente não tem enchente como em Rio Preto, por exemplo, né? Quando chove em Rio Preto, Andaló, Badibacite, as avenidas principais ali alagam tudo. Aqui nós não temos esse tipo de problema. Mas você já presenciou alguma coisa aí no seu bairro? Tem alguma coisa aí no seu bairro que você já presenciou, que fez, que causou algum dano para o meio ambiente? Que você olhou e falou, gente, olha, acabando com o meio ambiente isso? Não sei. Resposta pessoal, você vai escrever aí, tudo bem? E a última, quer dizer, a última que eu vou fazer com vocês, porque o resto vocês vão fazer sozinhos. Quais soluções você indicaria? Tá, tudo bem. Aí você falou pra mim, professor, na minha casa, um exemplo. Eu tô com vontade de espirrar. Olha que coisa ruim. Não vai, gente. Vamos lá. Você coloca assim, na minha casa, eu presencio quando chove, o bueiro começa a sair um monte de água. Um exemplo, tá? Se você fosse responsável por isso, o que você faria para consertar isso? Então, na pergunta de cima, você vai me colocar alguma coisa que você viu no seu bairro, na sua rua, no seu local aí que te incomoda, que você vê que causa um dano, tá? Talvez uma pessoa arrancando uma árvore. Arrancar a árvore é um dano pro ambiente. Você tirou uma árvore, você tem que plantar outra, se possível duas, porque as futuras gerações precisarão dessa árvore, né? Então você vai me colocar o motivo na bolinha e lá no C você vai colocar, se você fosse responsável por isso, como que você resolveria? Tá? Você vai me escrever. Muito bem. Ficou lá, gente, ó. 2, 3, 4 e 5. 2, 3, 4 e 5. Façam agora. 2, 3, 4 e 5. 2, tá? Que a gente vai entrar online agora. E a gente vai conversar sobre tudo isso aqui e fazer isso. Tudo bem? Tô esperando vocês 10 horas comigo daqui a pouquinho. Certo? E produção de texto no caderno de texto. A gente volta segunda-feira. A gente vai fazer online, mas a gente volta segunda-feira. Fechou em Goiás? Beijo, até mais.